Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Mohamed Kudus de novo, né? Porque começa a sair mais informações sobre o interesse do Chelsea no jogador ganês e a gente tem as notícias de que o West Ham está interessado no Robert Sanchez, o goleiro que já trabalhou com o Graham Potter na época de Brighton. É aquele negócio, né? O Areola não é um goleiro que eu acho ruim, não, né? Mas ele também não é lá muito confiável. Aí você me pergunta, né? Qual é o sentido de trocar um goleiro não confiável pelo Robert Sanchez? Eu não sei, mas pro Potter pode fazer sentido, né? E a questão é, o Chelsea, pelo visto, está procurando mais versatilidade, dinamismo dentro do seu ataque, jogadores que possam elevar o nível perante aqueles que eles têm no momento, né? Não há garantias de que o Madueke vai continuar na equipe, né? Já há muitos relatos de que o Chelsea está decepcionado com a progressão dele. E assim, Newcastle está interessado e talvez lá seja um ambiente melhor para desenvolver do que no Chelsea, né? E o Kudus pode fazer mais funções para a equipe, né? Jogar de 10, jogar nas duas pontas, né? Já falei isso aqui. E aí a gente fica pensando na viabilidade do negócio, né? Se o West Ham está disposto a aceitar a troca de jogadores, pelo que vem confirmando aí, eu acho que seria uma ótima ideia contratar o Kudus via a troca pelo Robert Sanchez. E se pudesse, obviamente, envolver um Desbury Hall ali, seria excelente. Mas tudo depende, obviamente, do quanto que o Chelsea está disposto a abrir mão de tais jogadores e do quanto também está disposto o time do West Ham em aceitar esses jogadores em troca de um ativo muito bom, né? Porque o Kudus tem 24 anos, ele tem talento, ele já provou que pode produzir na Premier League. A questão é o contexto, né? Tipo, ele não tem números tão estratosféricos, mas é aquele negócio, o contexto do West Ham está longe de ser um dos mais adequados para uma produção constante e positiva, né? Um time que está cheio de problemas nas últimas duas temporadas, então assim, eu acho que o negócio faz sentido dependendo de que eles conseguem trocar. Mas para mim, o grande problema que a gente vê aí é o Chelsea tendo talvez dificuldade de se livrar de uma peça ou outra. Se eles realmente vão tentar contratar o Mike amanhã, eu não vejo lógica em manter o Robert Sanchez. Eu já não vejo lógica com o Robert Sanchez com os atuais goleiros que o Chelsea tem. Mike Penders, o George Petrovic e até mesmo o Philip Jorgensen, que não é lá a grande coisa, entende? Você já tem goleiros melhores e mais confiáveis que o Sanchez. Envolver o cara numa troca é poupar dor de cabeça e você consegue economizar dinheiro. Você consegue evitar de pagar uma taxa de transferência muito grande para contratar um jogador que esse sim pode ser útil à equipe. Então assim, olhando para o contexto geral, eu acredito que o Chelsea se beneficiaria muito de uma troca dessas, porque o Robert Sanchez não é necessário para o sucesso da equipe, a saída dele não vai impactar em nada o time, porque há outros goleiros disponíveis, e só o retorno do Petrovic já faz lógica a saída do Robert Sanchez. Então não faz sentido o Chelsea querer manter ele. É o goleiro mais velho da equipe, é o goleiro tecnicamente menos refinado, é o que menos traz segurança. Eu só consigo entender a manutenção do Sanchez no elenco por lobby. Ou é o Maresca, ou é a diretoria de futebol, que está fazendo lobby pro cara, porque contrataram o cara quando ninguém ia contratar. Ele era apenas o terceiro goleiro do Brighton, era um jogador que estava completamente escanteado e o Chelsea pagou uma grana que não fazia sentido. Desde a época que foi contratado, não fazia sentido ir atrás do Robert Sanchez. Então, assim, se tem a oportunidade de se livrar dele, é uma boa oportunidade que tem que ser aproveitada, ainda mais trazendo um jogador que pode qualificar o ataque, porque mais do que tudo o Chelsea precisa pensar em profundidade ofensiva, mais dinâmica ofensiva e mais qualidade no sistema ofensivo, porque é aquele negócio, quando o Cole Palmer não produz, a situação fica muito complicada, e aí fica aquela dependência ou do meio campo, do Enzo Fernandes marcar um gol ou outro, ou é um zagueiro. Quem marcou contra o Nottingham Forest? Foi o Levi Colwill, não foi um atacante, né? Quem abriu o placar contra o Betis na final da Conference foi o Enzo Fernandes, né? Óbvio, depois os atacantes foram lá e marcaram, né? Teve o gol de ombro do Jackson e teve o gol do Sancho, mas a questão é, o Jackson não é confiável, o Sancho não vai ficar na equipe, né? Já está confirmado isso. Então, o Chelsea precisa trabalhar em novas opções. E eu acho que não dá para confiar apenas em apostas como Gittens. Então, assim, o Kudus já tendo 2 anos de experiência na Premier League, tendo a versatilidade, o dinamismo que ele tem, ele é uma escolha muito mais segura do que atrás de um Xavi Simons, até porque um jogador como um Simons, por exemplo, por melhor que ele seja, eu acho que ele vai exigir titularidade, não é algo que o Chelsea pode garantir. O Kudus seria, obviamente, uma alternativa muito melhor, mas pensando, obviamente, no contexto, entende? No que o time precisa
para solucionar as carências que se tem atualmente. Então vamos ver, acredito que temos aí uma situação de transferência muito bacana, porque assim, o Chelsea tem uma oportunidade de se livrar de alguns jogadores que não são importantes e trazer um jogador que pode trazer algum tipo de impacto. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.